Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim. Estamos começando mais um shiur semanal e quero aproveitar para dizer que a gente deu não temos feito colel esses dias, porque estamos reformulando o formato do nosso colel. Em substituição a isso, nós estamos já com projetos novos, inclusive relacionados a Yeshivá, e relacionados a vídeos curtos também de instrução, mais rápidos, short videos, vou chamar assim, vídeos pequenininhos que nós estamos desenvolvendo para estar dando mensagens mais curtas, além dos cursos. Nós não vamos deixar de ter os dois cursos semanais como costumamos, apenas vamos estar vamos dizer assim, vamos estar desenvolvendo um outro formato, já que o colégio exige um número maior de pessoas. Temos feito transmissões nem sempre com a presença física de algumas pessoas. Ok? Para você que está nos acompanhando ao vivo ou quem está nos assistindo esse vídeo gravado, hoje o tema é sobre o Shabat lunar e o Shabat semanal. E eu decidi falar desse tema porque é um tema que tem se tornado foco de muita discussão, principalmente na internet. E assim como em todos os segmentos, seja o segmento da ciência, segmento da política, segmentos de vários campos do conhecimento, é muito comum teorias conspiratórias, vamos chamar assim. Teorias que tendem a questionar certas questões que são consideradas de senso comum. E quando a gente questiona algo de senso comum, isso de alguma forma projeta, né? Mas nem sempre a intenção das pessoas é essa, mas quando uma coisa parece aparentemente simples, tende-se a questionar a simplicidade dessas coisas, né? Ok? E o senso comum entra em desuso para que às vezes de dentro do senso comum surge uma teoria, né? E essa teoria tende a ser sustentada artificialmente. O que eu chamo de sustentar uma teoria artificialmente? Existem teses que surgem de conclusões bíblicas, de estudos profundos e com embasamento, com provas empíricas, mesmo dentro do campo da literatura. E existem ideias, ok, que tenta se consolidar a partir, dando substância posterior a ela. E esse é um problema muito perigoso, porque isso entra dentro isso pode levar a pessoa que faz isso, leva ela a uma certa arrogância, tá? E essa arrogância é perigosa. Eu quero dizer o seguinte: todas as vezes que a gente levanta uma tese bíblica, temos que entender aquela frase que eu falo há anos, mesmo quando ainda antes do projeto Bnei Mashiach, antes do projeto Malhut, uma frase que eu desenvolvo, que eu falo já há muito tempo, que existem duas formas de entender a Bíblia, a forma judaica e a forma errada. Porque a Bíblia é um livro judaico, foi escrito por judeus, transmitidos pelos nossos sábios, que esses sim têm condições de interpretá-la para melhor aplicá-la no seu dia a dia, sem fazer uso de teorias conspiratórias ou de questionamentos alardosos. Então, todas as vezes em que eu interpreto a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é como os nossos sábios interpretam essa questão. Então, um assunto tão maciçamente abordado pelo judaísmo, e não apenas aí existe toda uma, eu vou chamar assim, de criminalização do judaísmo rabínico, né? Em alguns grupos que iniciam um processo de techuvá, é comum que alguns grupos estudem primeiro, se aprofundam na cultura judaica, se aprofunda, vai no hebraico, e esse aprofundamento é um aprofundamento às vezes fictício, ok? Ele é um aprofundamento fictício porque de fato não é um aprofundamento, de fato é apenas a busca de diferentes teses, o que faz com que a pessoa fique um tanto confusa.
Acredita-se, por exemplo, que quem estuda o judaísmo rabínico em suas diferentes linhas, ortodoxo, massorti, liberal, reformista, dentro do judaísmo ortodoxo, estuda o hassidismo e as suas vertentes, os haredim, enfim, os haredim praticamente não tem literatura, enfim, o hassidismo é quem se manifesta enquanto ortodoxo, estuda esse segmento, aí também estuda o caraísmo, né? Estuda outros grupos que eu não quero ficar citando o nome, que são grupos emergentes, que muitos desses grupos recuperam nomes de movimentos de 2000 anos atrás, tá? E que se autoafirmam se enquadram dentro desses segmentos antigos que não existem mais de fato, né? E cujo pensamento nós não mais conhecemos qual vem a ser de fato. Então, um exemplo disso é os ebionitas. Os ebionitas, que eram um grupo do primeiro século, um grupo que defendia fazia defesa de algumas ideias de cunho judaico dentro da, assim chamada pelas pessoas, de igreja primitiva. Nós não acreditamos nessa história primitiva, não existe igreja primitiva. Yeshua não fundou igreja nenhuma, o Rav Yeshua não fundou igreja, não existe igreja primitiva. Outra falsa ideia das pessoas é essa coisa de igreja verdadeira. Estão procurando a igreja verdadeira. Não existe igreja verdadeira. Tá? Por que não existe igreja verdadeira? Porque não existe igreja. Tá? Não no conceito judaico da palavra. Tá? Essa palavra igreja foi inventada depois. Foi uma tradução para o grego de eclésia, que significa na verdade keilah no hebraico, e o kahal, forma feminina keilah, forma masculina kahal, e que tem origem lá em Neemias. Fala que nenhum amonita ou moabita entraria na Kahal Elohim, na congregação de Deus. Então quem é a congregação de Deus? É o próprio povo de Israel. Não existe negócio de igreja fora do povo de Israel, né? A coisa de enxertar da igreja, vou enxertar, isso também não existe, é uma teoria mal interpretada de Romanos capítulo 1, porque os que foram enxertados, na verdade, foram gentios dentre as nações, justos sadiquim dentre as nações, que foram trazidos para dentro do povo de Israel através do concerto que foi intermediado pelo Rav, que tentou intermediar o Rav Yeshua e deu seguimento a ele através do seu movimento, vamos dizer assim. Então, aquilo que as pessoas pensam se tratar de igreja é, na verdade, um movimento judaico iniciado pelo Rav Yeshua, movimento esse com quem a gente se identifica e tentamos cada vez mais descobri-lo em sua essência e vivê-lo. Tá? Isso é o que a comunidade Bnei Mashiach se presta a ser. E acreditamos que os ensinamentos do Rav Yeshua, os ensinamentos do movimento que ele iniciou, ela não se incompatibiliza com os sábios. Então é importante entender o que dizem os antigos. Então eu vou começar o estudo sobre a lua nova, sobre o Shabat lunar, defendido por alguns. E aí eu quero evocar outras teorias conspiratórias em outros campos do conhecimento. Por exemplo, entrou agora em moda, talvez, não sei se você quase não tem, vamos dizer assim, não é um cara investigativo de YouTube, mas assim, uma teoria nova no YouTube é a teoria da Terra plana. Você já ouviu falar? Sim. Já ouviu falar? Tem um pessoal que está dizendo aí que a Terra não é esférica, né? A Terra é plana. Muito embora as próprias leis da física contrariem essa possibilidade. É impossível que um disco, né, esteja vagando no espaço, né? A própria gravidade se encarrega de tornar tudo esférico no espaço. Mas enfim, isso eu não vou entrar aqui. Mas por quê? Porque antigamente a Terra era plana, né? Depois Galileu Galilei foi o mais famoso questionador da Terra plana, e aí desenvolveu a teoria da Terra esférica e quase morreu queimado por causa disso. A Igreja Católica o perseguiu, porque na época o entendimento era da Terra plana. Aí hoje que entende que a Terra é esférica, o próprio judaísmo entende que a Terra é esférica, não discorda da ciência. Então veio o pessoal que tenta recuperar aquela ideia, dizendo que é tudo parte de uma conspiração dos Illuminati, né?
que estão, na verdade, dominando a mente humana, fazendo uso da NASA, por exemplo, de outros campos da ciência, desde a época dos antigos, desde a época de Galileu Galilei e tal, para iludir a população em torno de seus... Fico pensando por que uma pessoa faz isso, né? Por que eles fariam isso? Para ficar rindo deles, olha, eles acreditam na Terra esférica. Tá, então, enfim. Mas, enfim, isso aí são teorias. Então, essas teorias são comuns. Tá? Então, a teoria do Shabat lunar, ela é uma interpretação, vamos dizer assim, ela é uma interpretação não judaica de um assunto judaico. E que não é interpretada assim por nenhum segmento dentro do amplo espectro da Halahá judaica e da interpretação judaica das escrituras. Nós não vamos achar nenhum movimento que acredita no Shabat lunar. Aí algumas pessoas vão buscar em argumentos do passado, um fulano de tal que disse isso, disse aquilo. Ok? Então eu quero ler, eu vou começar o assunto do Shabat lunar, não falando do Shabat lunar, mas falando do respeito que se deve ter pela interpretação dos nossos sábios. E isso está registrado em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Lembrando que essa semana nós estamos iniciando a primeira paraxá, né, do livro de Deuteronômio, paraxá de Devarim. E a paraxá que vai tratar desse assunto da interpretação dos sábios é a paraxá de Shofetim, juízes e policiais colocarás para ti. E ela está 17 e 12. 17 e 12. Eu vou ler desde o 8, que diz assim: quando alguma lei te for desconhecida em juízo, tá? Que ifele, então é o 8 que é. Ok? Que ipale mimecha divar amishpat, quando te for desconhecida para ti, de ti, quando for desconhecida de ti, palavra para o juízo, ou seja, uma coisa para o juízo, le mishpat, beindam, entre sangue, ledam, entre sangue e sangue, beindin, ledin, entre juízo e juízo, bein, gege, legege, entre uma chaga ou... Não, desculpa, entre uma chaga e uma chaga, entre os tipos diferentes de chaga, se ela é ou não é uma lepra, por exemplo. Divirei ribat besha'aricha vekamad le'alita el amakom asher ivichar Adonai Elohecha bo. Subirás aos e surgirem causas divergentes nas tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolheu o teu Deus. E virás aos sacerdotes e juiz, sacerdotes e levitas, e ao juiz. Não existe uma figura dentro do judaísmo chamado Dayan, um juiz, que é responsável por dar a palavra final às questões de indagação. Que houver naqueles dias: indagarás e te anunciarão a sentença do juízo, o mishpat. Ok? E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem, no lugar que escolheu o Eterno, cuidarás de fazer de acordo com o que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farás, e não te desviarás da sentença para que te anunciar nem para a direita nem para a esquerda. O homem que fizer com malícia, que não ouvir o sacerdote que está ali para servir o Eterno, em teu Deus, ao juiz, morrerá e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá e não mais procederão mal. Qual é o procedimento mal aqui? A minha versão diz: o homem pois que agir soberbamente. Ou seja, então qual é o mal
cometido aqui? Qual é o mal cometido aqui? Não dar ouvidos aos sábios ou agir soberbamente achando que eles... Isso. É agir soberbamente. A questão aqui é essa. É agir soberbamente. Ou seja, é achar que ele sabe, ele é o cara, ele pode contrariar tudo aquilo que uma tradição rabínica desenvolveu. E eu vou dizer o seguinte. Hashem colocou isso aqui. Então vamos supor que os nossos sábios têm interpretado de uma certa maneira. E aí, de novo, eu quero evocar a questão do amplo espectro. Dentro do amplo espectro, você pode até concordar com uma determinada linha ou concordar com uma outra determinada linha, tá? Mas caso os nossos sábios interpretem de uma maneira que você não concorde, mesmo que você tenha argumentos para isso, como ele deu não a você, mas aos juízes essa incumbência, o que significa isso? Que eles é quem tem a proeminência de interpretar. É eles, não é nós. Não sou eu. Eu não sou o grão rabino de Jerusalém, eu não faço parte da comissão de rabinos internacionais que decide, não sou nenhum interpretador de nada, eu sou apenas um professor, não é? Que tenta transmitir aquilo que recebemos de nossos sábios, e aí nosso trabalho está especificamente nos aprofundar naquilo que nossos sábios dizem, entender e transmitir isso de forma didática aos nossos os que nos seguem, os que nos acompanham, os que aprendem conosco, nossos alunos, nossos talmidim. Então, mesmo que eu acho que eu tenho mais argumento do que eles para dizer isso e aquilo, foi a eles e não a mim que Deus deu essa proeminência. Irás, agir soberbamente é interpretar diferente. Mesmo que para mim fala, nossa, rapaz, você tem muito mais razão do que os rabinos. Não concordo com isso. Não concordo. Não, você tem sentido isso que você está fazendo. Realmente tem todo sentido. Mas você é juiz? Não, você não é juiz. Você é sacerdote levita? Você não é sacerdote levita. Então não foi a você que coube a interpretação das Escrituras. Aí, de novo, existem várias interpretações rabínicas. Mas não é uma interpretação rabínica. Não tem história judaica dessa interpretação. Ah, você inventou essa interpretação. Então, ela não tem base. E aí vem sempre alguém que vai dizer, não, mas então, os juízes que houver naqueles dias, então nós temos o Espírito de Deus para nos interpretar, então nós somos aqui os líderes aqui dessa carrala aqui, por exemplo, Bnei Mashiach, eu tenho aqui você, mais um ou dois, e aí não, é daqui que sai, né, o ensinamento, né? Então aqui nós entendemos dessa maneira, nós vamos transmitir dessa maneira, entendeu? Porque nós somos o juiz desse dia. Nós não somos juízes porcaria nenhuma. Com perdão da palavra porcaria. Não somos juízes porcaria nenhuma. No máximo conseguimos julgar as nossas próprias demandas internas e prosaicas. Daí partir para uma interpretação rabínica ou confrontar uma interpretação rabínica está enquadrado dentro do texto de Shofetim. Agiu soberbamente. Ok? Bom, dito isso, vamos então entender a questão da teoria do Shabat lunar. Ela funciona mais ou menos assim. E aí eu quero também dizer que você pode participar com a gente, aqueles que estão no nosso grupo, tá? Ou aqueles que estão no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp está na base do nosso vídeo aí. Você pode, através desse número, você pode mandar sua pergunta. E aqueles que estão conosco, por favor, que têm ideias, pode mandar no grupo ou pode mandar no particular para mim, é o caso do Robson, tá? Lá de Porto Seguro. Pode mandar para nós a sua mensagem, Robson. Você pode sim ajudar. Ele perguntou aqui, esse assunto e tal. Pode mandar. Pessoas de outros segmentos também pode mandar. Não dá para a gente responder tudo, mas quem quiser mandar pergunta ou até mesmo sugestão de ideias, pode mandar e a gente vai estar tentando ler aqui, tentando dar participação a todo mundo, ok? Bom, vamos lá, nós já passamos quase meia hora do nosso estudo, então nós temos pouco tempo. Mas, basicamente, a teoria do Shabat lunar diz o seguinte, que o Shabat deve ser contado a partir da lua nova. Então, o primeiro dia da lua nova é o primeiro dia da semana. A partir da lua nova você conta 7 dias, o sétimo dia é o Shabat.
Mais 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias. Só que você sabe que o ciclo lunar não é de 28 dias. O ciclo lunar é de 29 dias, 12 horas, 45 minutos, 33 segundos. Tá? Esse é o ciclo lunar, o ciclo da Lua. Então, o que significa? Que se você faz 4 semanas dentro de uma Lua, você tem um dia sobrando. Aí aquele dia vai ficar sobrando. E aí 2 dias depois vai ser Shabat novamente. Ok? Por quê? Porque, não, o Shabat não vai ser o primeiro dia da semana novamente. Aí então não vai ter um intervalo de 7 dias mais. Vai ter um intervalo talvez de 8 ou 9 dias. Ok? Então, o Shabat não vai ser o 7º dia do Shabat, que antecedeu o Shabat. Ok? Vai ser os 7 dias da lua nova. Bom, essa teoria é uma teoria frágil. Tá? Uma teoria frágil. A começar pelo que nós lemos em Gênesis. Então eu quero que você leia em Gênesis. Gênesis. Parashá Bereshit. Vamos começar do início. Se eu fosse... Olha só, eu me colocando como sábio aqui. Mas se eu fosse traduzir o Bereshit, eu traduziria assim: vamos começar do início. Deus fez o céu e a terra. Bereshit é muito mais do que no início. A palavra Bereshit, ela vem, Reshit, são cabeças, né? Na cabeça de tudo, ou seja, como princípio de tudo. E aí tem até uma teoria rabínica de ordem cabalística que fala Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O princípio criou Deus. E Deus criou, o princípio criou Deus, o céu e a terra. Então Deus foi criado pelo Bereshit. Quem é o Bereshit? É o que antecedeu Deus. O que veio antes de Deus? O Bereshit. Teoria maluca, não vou falar sobre ela hoje. Mas enfim, então, primeiramente Deus fez o céu e a terra. O que significa isso? E a terra era sem forma e vazia, tal. Deus fez o céu e a terra. Bereshit, especificamente o texto de Bereshit, de Gênesis, ele tem uma forma muito peculiar de redação. Ele conta e explica. Conta e explica. Então Deus fez o homem, e fez Deus o homem a sua imagem e semelhança. Depois, lá embaixo fala. Explica como. Explica como. E a criação do homem foi assim. Então ele falou, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus flutuava sobre a face das águas. Ok. No princípio fez Deus o céu e a terra. Ok? Céu, a terra, o universo, pá, Big Bang, aquela coisa toda, fez o céu e a terra. Aí ele explica como. No princípio a terra era sem forma e vazia, hoje a ciência sabe que ela era realmente sem forma, ela foi se juntando, tal, aquela coisa toda, só vazia, havia treva na face do abismo, tudo aquilo lá, e Deus começou a organizar. Tá? E para aqueles que não entendem literalmente os 7 dias da criação, não importa que os 7 dias semanais prefiguram o 7º dia da criação, e os dias de Deus não precisam ser os mesmos dias que nós, pode ser eras, mas enfim, sabemos que a terra, os cientistas dizem que a Lua, tem origem na Terra. A Terra era um grande planeta, maior do que ele é. Houve um choque entre ele e um segundo planeta. O planeta se rompe, libera fragmentos para o espaço que se reorganizam. Enquanto a Terra também, pela própria força da gravidade, se reorganiza esfericamente, esses fragmentos também se organizam esfericamente, porque saem da órbita da Terra, e quando saem da órbita da Terra, está muito longe da órbita do Sol, cria uma gravidade entre si mesmos, o maior se unindo com o menor, e forma o satélite lunar que nós conhecemos hoje. Ou seja, da mesma forma que a mulher foi tirada do homem, a Lua foi tirada da Terra também. Ok? Mas isso aí é apenas uma teoria da ciência astronômica, ok? Voltando para o texto bíblico, o que eu utilizei isso aí para dizer que, de acordo com o texto bíblico, a Lua foi criada no 4º dia, tá? E o 7º dia da criação foi o Shabat. Você pode entender isso literalmente ou não, não importa. Judaísmo rabínico, nós acreditamos que o mundo foi criado em 7 dias, ok? Questões científicas por trás disso não importa. E aí, versículo 14 diz o seguinte: e disse Deus:
Sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e noite. Sejam por sinais, por prazos, por dias e anos. Ok? Então, e sejam por luzeiros na expansão dos céus, então, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E Deus fez 2 grandes luzeiros. O luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Ótimo. Versículo 16. Ve'asa Elohim et shinei ameorot. Meor significa luzeiro, vem da palavra ouro, que significa luz. Também a mesma raiz de menorá, luz, luminária. Meore haesh, como nós fazemos na astros de fogo, né? Ou astros de luz. Versículo 16, ok? 16. Shinei ameorot, agedolim, 2 grandes luzeiros, et ameor agadol, sabemos que é o sol, lemimeshelet ayom, para governar o dia, ve et ameor akatan, ok? E o astro menor, limemeshalet alayla, ve et akohavim, ok? E também fez as estrelas, ok? Então, o Meor Akatan é a lua, o Meor Agadol é o sol. Quem já viu um eclipse solar, sabe que a esfera lunar coincide exatamente com a esfera solar do ângulo de visão que estamos enxergando da Terra. Ou seja, da Terra, a lua e o sol têm o mesmo tamanho. Então, como o autor pôde dizer se tratar de um astro maior e de um astro menor? Tá? Sendo que, à primeira vista, considerando apenas os círculos solares, desconsiderando a refração de sua luz, que são os chamados raios do sol, eles aparentemente são do mesmo tamanho. Então mostra um conhecimento científico no autor do Gênesis, ou mostra uma revelação divina, mais compreensível do judaísmo, de que esses luzeiros eram maior e menor. O que a gente lê aqui, sejam esses luzeiros, para que foi criado o sol e a lua? Eu não consigo deixar de levar a ciência em conta, é porque eu não acredito que a ciência contrapõe a fé, apenas tratam-se de experiências distintas sobre uma mesma questão. Então a questão é, por que Deus organizou o sol e a lua em algum momento da história da criação da Terra? Para que ele os colocou lá? Então o registro bíblico, porque a base bíblica para o Shabat lunar veja bem, e sejam luzeiros na expansão dos céus, sejam luzeiros na expansão dos céus para separar, número 1, entre o dia e a noite. Número 2, sejam por sinais e por prazos. Tá? Prazos. E por dias e anos. Ok? Fala semanas aqui? Não fala. Não fala que o sol ou a lua governam semanas. Porque o que governa a semana é o 7º dia da criação. Então, a cada intervalo de 7 dias, esteja ele começando onde for, o fato é que você não pode ter 9 dias, você não pode ter menos dias ou mais dias entre um Shabat e outro. Entre um Shabat e outro, você precisa ter 6 dias.
Porque o sétimo dia é o Shabat do Eterno. Mas como, algumas pessoas me perguntam, como eu vou saber se o Shabat que o povo de Deus está guardando hoje é o mesmo Shabat de 3.500 anos atrás, ou de 4.000 anos atrás, ou de 5.000 anos atrás? Amigo, à luz da Torá, à luz do que nós sabemos, é impossível ter essa resposta. O que eu sei é que, baseado em Deuteronômio 17, o Shabat é aquele que nossos sábios dizem que é Shabat. E eu acredito sim que desde o Gênesis o homem vem guardando o Shabat. Só que o Shabat não se baseia em nenhum dos dois luzeiros. O Shabat se baseia no dia do descanso do Eterno. E Deus não descansou no sétimo dia da criação da lua. Deus descansou no sétimo dia da criação de tudo. Ok? Ah, mas Deus descansa? É uma forma de dizer. Deus tomou alento. Vai na faixa não significa descansar. Shabat vai na faixa. Shavat vai na faixa. Descansou e tomou alento. Descansar é uma linguagem figurada, né? Ou seja, Deus, a palavra descansar, eu acho interessante algumas coisas na língua portuguesa, porque parece que elas recuperam certas campos lexicais assim, interessantes. A semântica da palavra, a ampla semântica dela vai dizer o seguinte: lá no Nordeste, não sei se é lá na sua região, quando a mulher ganha neném, fala mulher descansou, não foi isso? Mulher descansou, ganhou neném. É um sinônimo de parir, é um sinônimo de dar à luz. Quando Deus descansou, Deus terminou de dar à luz. De fato, Deus terminou de dar à luz, ou seja, Deus estava grávido, claro, metaforicamente falando, Deus estava grávido da criação, ele cria, ele vê na criação a si mesmo, diz os nossos sábios, e nesse filho que ele teve, que foi a criação, ele então descansou. Por quê? Porque ele criou o mundo através de um processo chamado Tzimtzum, que é as contrações. As contrações é o que traz a pensamento, palavra e realização. Então, Deus não deu esses astros para governar a semana, Deus deu esses astros para governar dias, meses e anos. Ok? Dias, não fala meses aqui, fala prazos e anos. Isso está no versículo 14. É no 14, né? Uhum. No 14. Então fala assim... Sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então seria na versão Ferreira da Almeida, não é isso? Isso. Vai o Elohim, aqui ele fala Leamavidil, para separação, para separarem, né? Bein Nayom Uvein Alayla, entre o dia e a noite. Vejur Meod a Lemoadim, entre a palavra moed não significa prazos. A palavra moed significa ciclo. Tá? Significa ciclo. Moed é também o nome que se dá a uma festa religiosa. Moadim. Ola moed é os dias comuns. Rola significa dias comuns da festa. Tá? Então, entre festas, eu poderia colocar entre festas e festas. Muito embora no Gênesis ainda não tinha, mas levando em conta que Gênesis existiu muito tempo sob a tradição oral, na época de Esdras, ele poderia ter colocado a palavra moed para dizer, é por causa deles que nós sabemos a data das festas. Né? Ou moed significa também ciclos, entre ciclos. Tá? Na tua versão fala estações? Tempos determinados. Tá. Talvez algumas versões falam estações. Né? Moadim, o Leiamim entre dias e Amim dias, Shanaim. Não, minha vista está muito. Veshanim. Veshanim, entre dias e anos. Então tá. Anos, dias e
tempos, tá? Algumas falam estações. Eu acho que tem uma participação aqui. Aqui o nosso amigo está dizendo o seguinte, que a palavra moed aqui, festa, né? Traduzem por festa. E nesse caso, as festas de Shabat eles usam. Não tem sentido, tá? Não tem sentido, porque o Shabat é uma festa sim, mas é uma festa semanal, ok? Vai ele a Moadim Adonai. Essas são as festas do Eterno. Aí vem o Shabat, ok? Mas traduzir a palavra moed como festa unicamente é uma tradução temerária, levando em conta que no Gênesis ainda não tinha festa. Mas o autor pode ter se referido a ela, tá? Até aí tudo bem. E aí alguém pode usar o termo moed para se referir à festa e querer incluir o Shabat. Isso é o que eu chamo, com perdão da expressão, isso é o que eu chamo de colar com guspe. Tá? É quando eu tento fazer assim, cola assim, mas o negócio, depois que seca o guspe, o negócio cai. Tá? É tentar enfiar uma coisa aqui dentro da coisa. Entendeu? É tentar colocar um negócio quadrado num buraco redondo. Tá? Você até consegue, mas você vai acabar com o buraco redondo, entendeu? Você vai estrunchar todo o buraco redondo. Você vai estuprar o texto. Eu chamo de estuprar o texto, tá? Você vai estar colocando no negócio um negócio que não faz parte, tá? Mas ok, vamos ver, tudo bem, você quer interpretar Moed, quer incluir o Shabat ali, muito bem. Vamos lá então, vamos para frente. Aí vem a questão que eu te falei de Deuteronômio 17. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar o texto que fala das festas. Eu só deixei aqui para... Vamos pegar o texto que fala das festas lá. Ok, pessoal, como chegou agora, depois eu assisto. Ok, não tem problema. O vídeo fica gravado. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos ver aqui. O pessoal está falando que parou a transmissão. Será que parou? Não parou não. Ok, continua aqui. Foi lá. Bom, vamos pegar aqui o texto das festas. Deuteronômio 16, 9. Guarda o mês de Aviv. Não. Aqui, versículo 15 do capítulo 23 de Levítico vai falar da festa das semanas, Shavuot, ok? Depois para vós contarei do dia seguinte ao primeiro Shabat, tá? Dia seguinte ao primeiro Shabat. Aí vem a interpretação, estamos falando do Shabat de Pesach ou estamos falando do Shabat semanal? Ok, vamos trabalhar como se fosse o Shabat semanal, você pode interpretar isso em diferentes interpretações nesse caso. O Shabat, no dia seguinte ao Shabat. Desde o dia em que trouxeram os molhos da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contarei 50 dias. Veja, se é até o dia seguinte ao 7º Shabat, quanto tempo se passa? 50 dias. O texto conclui dizendo 50 dias. 50 dias cabe dentro de um mês? Não, 50 dias não cabe dentro de um mês. Se ele vai passar para o mês seguinte, então, contando 7 Shabatot, sendo que o Shabat é lunar, não dá 50 dias.
Porque não vai coincidir 7 vezes que o Shabat se repita 7 vezes 7. Então são 7 vezes 7, dá 49, o dia seguinte é Shabat. É Shabat também, mas Shabat nesse caso, Shabat festivo, né? De Shavuot. Ok, chamado Pentecostes. Se o Shabat fosse lunar, não daria 50 dias. Ele falaria, contareis para vós 49 dias corridos. Ele não daria a referência do Shabat. Mas ele deu a referência do Shabat. E se ele deu a referência do Shabat, significa que ao longo de 50 dias deve ocorrer 7 semanas completas com 7 sábados dentre ele, sendo que o último Shabat tem que coincidir também no Shabat, o dia seguinte é o dia de Shavuot. Então não tem como o Shabat ser lunar. O Shabat lunar não cabe dentro dessa matemática de Levítico 23. Tá? Não cabe dentro dessa temática. Bom, a outra questão, ainda voltando um pouco para Bereshit, capítulo 2, verso 1 diz assim: Vai Hulu Hashamayim ve'aretz echol tzevaam vaychal Elohim et yom hashvi'i melachto asher asa vayvareh Elohim et yom hashvi'i mikol melachto asher asa vaydaber Elohim et yom hashvi'i vaykadesh oto kivo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim asot. Então aqui a benção que a gente faz antes do Kiddush, tá? De Kabbalat Shabbat. Ok. E também faz parte da Amidah. Traduzindo, e acabaram-se, vai Hulu, e acabou de criar, vai Hulu Hashamai Vaares, e acabaram os céus e a terra, Verhol Sevaam e todo o seu exército, vai Hal Elohim et Yom HaShvi'i, e terminou Elohim no Bayom HaShvi'i, no dia 7º. A contar de que dia? A contar do primeiro dia, lá atrás, quando ele começou a criar. Okay. Entre o primeiro dia que ele falou, haja luz, né? E separou Deus a luz do dia e da noite. Então já havia dia e noite. Significa que a terra já girava em torno do sol. Mas os cientistas vão dizer que a terra não estava totalmente pronta, porque o diâmetro entre a Terra e o Sol eram diferentes. Então Deus coloca a Terra dentro de seu devido diâmetro, estabelece a partir desse diâmetro o chamado ano solar. Tá? O ano solar. E cessou Deus no dia 7º toda a obra que fez. Ok? E abençoou Ayom HaShvi'i, o Mikol, Melachto, Asher Asa, toda a obra que criou para fazer. Vai daber Elohim et Yom HaShvi'i, não, vai varer Elohim et Yom HaShvi'i, e abençoou Deus o 7º dia, vai Kadesh Oto, e santificou a ele, Kivo Shavat Mikol Melachto, porque nele Shavat Mikol Melachto, descansou, parou, cessou de toda a sua Melachto. Melachto vem da palavra Melachá, você deve lembrar o que vem a ser Melachá, tem a ver com Melachot, as 39 Melachot que não se pode fazer no Shabat, você já deve ouvir falar, né? As 39 Melachot, foram baseadas na construção do Mishkan. Então Deus também trabalhou. Então é traduzido na Bíblia como obra servil, obra de trabalho, melachá. Tá? Então os nossos sábios determinaram 39 coisas que não se pode fazer no Shabat. Isso aí é posterior. Aqui significa que Deus largou as ferramentas. Em outras palavras, Deus guardou as ferramentas, lavou a enxada,
limpou a garagem, limpou a marcenaria, a oficina mecânica, seja o que for, guardou a ferramenta, fechou a loja e foi acender as velas do Shabat. Ok? E santificou, porque cessou neste dia toda a obra que criou Deus para fazer. Aí nós vamos para Êxodo, antes ainda do Shabat ter sido dado Êxodo Êxodo 31:16. Aliás, aqui vem depois foi depois, né? Assim, antes do Êxodo, antes da Parashá de Itró, antes de Êxodo 20, quando foi dado as 10 palavras, Deus determinou que no sétimo dia, veja, Deus determinou que no sétimo dia eles não colhessem o maná. Ok? Eles não colhessem o maná. 6 dias o maná cairia, mas no sétimo dia não haveria maná. O Shabat do Eterno. Tá, então significa que eles contavam 6 dias e depois não caía. Não caía naquele dia. Na sexta-feira caía o dobro para eles colherem para os 2 dias. Ok. Se o Shabat fosse lunar, não dava de 7 em 7 dias. Não dava intervalo de 6 dias entre um e outro. Mas aqui em Êxodo 31, vai dizer assim: Veshameru, Venei Israel, Eta Shabat. Vamos pegar aqui em hebraico, Êxodo 31, 16. verso 16. 31, verso 16. Veshameru Bnei Israel et Shabbat asot et Shabbat ledorotam berit olam. Uvenei Bnei Israel ot ri leolam ki sheshet amim asa Adonai et hashamai vet haaretz uvayom hashivii Shabbat vainafash. Ou seja, e guardarão os filhos de Israel o Shabat para fazer do Shabat suas gerações uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel, senão ele para sempre, que em 6 dias o Eterno fez o céu e a terra, e no 7º folgou e descansou. Um pouco antes diz: 6 dias se trabalhará, e o 7º dia será o sábado de descanso ao Eterno. Quantos dias existem entre um Shabat e outro? De acordo com esse texto. 6 dias trabalhará. 6 dias trabalhará. Faça toda a sua obra. Quantos dias existe entre um Shabat e outro? 7 dias? Não, senhor. 6. Entre um Shabat, não falei? De um Shabat até o outro. Entre um Shabat e outro, quantos dias existem? 5? Não. 7. Não. Entre um Shabat e outro, quantos dias existem? Meu pai, a resposta está no texto. 6 dias? 6 dias! Entre um Shabat e outro, nós temos quantos dias? Por quê? Porque 6 dias eu trabalho. Okay? No 7º dia é o Shabat. Não sei. Então tem 6, tem o Shabat, tem mais 6. Quantos dias tem do Shabat e outro? 6. 6 dias de trabalho.
Se o Shabat fosse lunar, não daria 6 toda semana, vai ter semana que vai dar mais. Então essa teoria do Shabat lunar é uma teoria que tenta acomodar uma forma inusitada de guardar o Shabat. Uma forma inusitada. Veja, mas eu não tenho muito mais tempo, eu quero fazer uma pergunta sobre esse texto. O Shabat é uma aliança entre Hashem e quem? Bnei Israel, os filhos de Israel. Pronto. Com quem? É com pessoas de fora do povo judeu que entendem mais do que o povo judeu sobre a guarda do Shabat? Não, não é. É entre mim e os filhos de Israel, sinal ele para sempre. Veja bem, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Um sinal. Então veja bem. Meshamiru Bnei Israel da Shabat da Dorotan entre Beritolam. Beinei uvein Bnei Israel, entre mim e os filhos de Israel, ot ri leolam. Ot vem de et, que significa um marco, ok? Um et é um marco, é uma não seria bem um selo, seria uma estaca, tá? Como se fosse uma estaca, uma estela, tá? Como se dizia com relação àqueles monumentos, uma estela, uma marca, uma placa, o ponto de partida, o referente, ok? Odi Leolam, porque cadê? Onde é que está o texto? Voltei lá em cima. Israel Ot Ri Leolam. E aqui eu quero evocar um texto aqui que, embora a gente leia Ri, se você desconsidera o sinal massorético Hirik, que está embaixo do rei, você tem Ru. Então, tudo bem. Eu tô Ri Leolam, porque o Shabat é considerado uma palavra feminina, mas embora apareça aqui às vezes como masculino, ok? Odi Leolam ki sheshet yamin, porque 6 dias Asa Adonai et Hashamayim veit haaretz, fez os céus e a terra. O Bayom HaShivi'i, da criação, ou seja, no dia 7º da criação, Shavat, vai na fase. Shavat significa, dentro da palavra Shabat, o Shabat vem de Shavat, significa descansou, vai na faixa, e suspirou e disse, está pronto. Olhou e falou, nossa, fez aquela, sabe quando você conclui uma obra de arte, você fala, respira fundo, fica olhando para aquilo ali, passa o dia todo olhando para aquilo ali, aí você vai lá, toma café, volta, olha, cada vez que você olha, você vê aquilo ali mais bonito, ou seja, tá? Foi isso que a Hashem fez com a sua criação. Ele falou, eis que é tudo muito bonito. Deus falou para si próprio. Deus, eis que tov, né? Eis que é muito bom. Né? Tov meod, ele falou, é muito bom. Tudo é muito bom. Tudo é maravilhoso o que eu fiz, como eu sou. Glória a mim. Ele falou, Senhor, glória a mim. Né? eu sou muito bom mesmo no que eu faço. Maravilhoso. Então Deus falou assim, falou, nossa, que bonito. E ele se viu ali como um espelho da sua criação. Tá. Eu quero pegar um outro texto ainda, que está em Zacarias. Não é
Não, é Isaías capítulo 66. Desculpa a citação errada. Isaías capítulo 66 vai dizer o seguinte. Verso 22. Porque como novos céus e nova terra hei de fazer, e estarão diante de mim e da minha face, diz o Eterno. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Eterno. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a lua nova e o Shabat são coisas diferentes. De um Shabat a outro, de uma lua nova a outra, são contagens distintas, que tomam como referência coisas diferentes. A lua nova toma como referência a lua nova, o ciclo de 29 dias e meio. E por que são 29 dias e meio? E não 29 dias? 29 dias cravados, então existem meses de 30 e meses de 29, porque a gente não vai ficar aí com um mês agora virou meio-dia o dia hoje, porque é 29 dias e meio, então um mês agora até meio-dia era um mês de Nissan, aí o seguinte, o mês de A começou meio-dia, porque a lua tem... Não existe isso, não tem como fazer isso. Então, também por causa disso, e eu disse hoje no áudio da Aliá, que tudo que Deus faz, Ele deixa que o homem termine. Tá? Ele é um artista que tem um sócio. E esse sócio é o seu filho. Ele criou esse filho e deu a esses filhos o mesmo talento, só que em proporção muito menor, é claro. Então é como se um pai pintasse um quadro e chamasse o filho e falasse: filho, termina esse quadro. Então todo quadro que Deus entregou na mão do homem não é uma obra finalizada. O homem tem que terminar. Então Deus deixou pequenas coisas para que o homem tivesse que interpretar. Porque essa interpretação do homem sobre aquilo que Hashem nos manda mostra o interesse humano por entender Hashem. Se Deus tivesse dado tudo acabadinho, o homem não precisava entender a Deus, estava tudo muito lógico. Então ele dá a lua nova, só que ele faz a lua girar em 29 dias e meio. Então ele faz o seguinte, aí ele dá Deuteronômio 17 e dá uma pista. Quando uma lei for difícil, procure um juízes. Isso também serve para que o povo de Israel tenha um centro, um referencial de seus ensinamentos, para que ninguém saia interpretando as coisas do seu próprio modo. Então Deus não deixou as coisas totalmente prontas, Ele deixou o homem passível de concluí-las, e aí deu na mão dos juízes. Por isso que o texto diz a obra que Deus criou para fazer. Então, por quê? Porque há ainda o que fazer. O homem conclui a obra divina. E quando eu digo isso, é porque se ele deu a lua com 29 dias e meio, tá? E aí alguém vai dizer, tá, mas não é bíblico isso de guardar 2 luas novas. Porque nos meses onde nós temos 30 dias, nós temos 2 luas novas, que não são 2 luas novas astronômicas, mas são 2 Rosh Chodesh. São 2 cabeças de mês, 2 festas de lua nova. Ok? Por quê? Porque a gente acumulou 12 dias dos 29 dias passados. Então, a gente comemora a lua nova no dia 30, que, por causa daquelas 12 horas, e comemora também no dia 1º. Então, nos meses de 30 dias, comemoramos o dia 30 do mês anterior e dia 1º do mês presente, como luas novas. Então, são 2 luas novas. Aí eu pergunto, qual lua nova você vai pegar como referência para guardar o Shabat lunar? Ah, mas isso aí não é bíblico, isso é invenção rabínica. Não é. Vou mostrar na Bíblia.
Vamos ver aqui. Samuel. Não, vamos ver aqui. Não. Legal. Eu quero mostrar o dia em que Saul celebrou a lua nova. E o texto fugiu aqui da Bíblia online. Embora a gente digite certinho aqui, mas ele não está achando. Aqui. Tá vendo? A gente digitou toda a palavra para poder achar o que a gente quer. É 2 Samuel 20, versículo 34. Aqui, 20, 34 de 1 Samuel. Diz aqui: por isso Jonatas, filho de Saul, por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa no segundo dia da lua nova e não comeu pão, porque magoava-se por causa de Davi, porque seu pai o havia humilhado. Ok? O que significa isso? Que tinha 2 luas novas. Desde a época dos reis de Israel, já se celebrava a lua nova. E no outro texto vai dizer que um pouquinho antes do versículo 27, vai dizer assim: assentando-se o rei, versículo 25 em diante, vou ler. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se ao lado de Abner, ao lado de Shaul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém disse, naquele dia, Saul não disse nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa
pelo qual não está limpo, certamente não está limpo. Mas Davi deve ter feito alguma coisa, está impuro. Não veio. Não veio, não se sentou à mesa. Sucedeu também no outro dia, segundo a lua nova, no segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi permaneceu vazio. E disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem e nem hoje comer pão? E respondeu Jonatas, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir para Belém. E aí, Saul ficou bravo com Jonatas, porque na verdade Saul estava com uma intenção maligna de matar Davi, de perseguir Davi. Mas o texto, a relevância do texto para nós hoje não é essa. O texto está dizendo que tinha 2 luas novas. E aí, se nós temos 2 luas novas, biblicamente, eu pergunto, com base em que lua nova o Shabat lunar vai se dar? Ok? Bom, não foi um estudo extenso sobre a lua nova e sobre o Shabat lunar e o Shabat semanal. Eu lancei apenas alguns argumentos bíblicos para dar, número 1, trazer um pouco de humildade ao coração daqueles que defendem teses que não têm base judaica. Primeiramente, para dizer que o Shabat é uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Ou seja, quem não é parte do povo judeu e não representa os juízes, não pode criar novas teses a seu próprio rigor, porque isso seria agir soberbamente. Agir soberbamente. Então, muito cuidado na hora de interpretar teses, levantar teses que não têm sustentação judaica. E para aqueles que dizem, o Bnei Mashiach tem várias teses que são teses que confrontam o senso comum religioso. É verdade. Só que todas as teses da nossa comunidade, elas têm base na interpretação rabínica. E por isso vai na contramão do senso comum de teorias que têm sua origem dentro da interpretação da Igreja Romana, que deu ela sim sua própria interpretação, mudando os tempos e as leis. Então quem mudou os tempos e as leis foram eles. Ok? Nós não mudamos tempos e não mudamos leis. Nós seguimos o que o povo judeu segue. E quando perguntam para mim, qual é o Shabat que vocês guardam? Minha resposta é sempre a mesma. Eu guardo o Shabat que o povo judeu guarda. Porque no dia do Shabat que o povo judeu guarda, a presença divina se coloca de uma forma diferenciada sobre a terra. É isso. Espero que você tenha aproveitado o nosso estudo de hoje, tenha entendido a questão do Shabat lunar e do Shabat semanal, ok? E que o espírito de humildade e de zelo esteja sobre seu coração, e que você não permita que a soberba o impeça e o segue, porque ela leva à ruína e é considerado um pecado grave, ensoberbecer-se e interpretar a Torá a seu próprio modo. É isso, que o Eterno abençoe todos vocês, nos vemos no nosso próximo encontro. Aproveite, inscreva-se no nosso canal, divulgue-o em suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm dúvidas sobre esse assunto. Shalom lekulam ve shalom tzadikim.